Martin Schulz criticou a visita do primeiro-ministro português a Angola. Em novembro, o presidente do Parlamento Europeu referiu que o futuro de Portugal será o declínio. Schulz já explicou que, quando falou do futuro de Portugal, estava a pensar no futuro de toda a União Europeia, se não houver uma resposta concertada à crise. No Parlamento Europeu, num debate gravado, Martin Schulz disse que Passos Coelho apelou ao governo angolano para que invista mais em Portugal, porque Angola tem muito dinheiro. O presidente do Parlamento Europeu sublinhou que esse é o futuro de Portugal, o declínio. Schulz acrescentou ainda que este facto representa um perigo social para as pessoas, se não compreendermos que, economicamente e sobretudo com o modelo democrático existente, a Europa só tem hipóteses no quadro da União Europeia. O eurodeputado Paulo Rangel vai apresentar ao presidente do Parlamento Europeu um pedido formal de esclarecimento, embora admita que se trata de um comentário exemplificativo, diz não compreender a facilidade com que se fala da política externa portuguesa. Esta manhã, no Twitter, Martin Schulz declara não ter criticado Passos Coelho e nunca interferiu na política externa portuguesa, sublinhando que toda a União Europeia está em risco de declínio. Pedro Alves e Nuno Encarnação são convidados deste Enfoque. Muito obrigado pela vossa presença. Nuno, começo por si. Estas declarações são uma falta de respeito. Não, antes de mais para com o Executivo português, nomeadamente para com o Primeiro-Ministro, mas também contra todos os portugueses. São umas declarações inacreditáveis do Presidente do Parlamento Europeu, quer dizer, não se compreende como é que o Presidente do Parlamento Europeu, uma coisa é o cidadão Martin Schulz, outra coisa é investido nesta função, como é que é possível ter comentários desta natureza. Entretanto, hoje já tuitou e já fez uma meia-culpa daquilo que disse e já tentou emendar aquilo que disse. Mas o que vale é, de facto, aquilo que foi dito. E não é possível, em órgãos desta natureza e desta dimensão e que representam o todo europeu, que o Presidente do Parlamento Europeu possa mandar recados para um país da União Europeia e possa opinar sobre aquilo que é o país e interpretar sobre aquilo que são ações diretas do Governo. Esta questão também da visita do Sr. Primeiro-Ministro a Angola é inqualificável, quer dizer, ter o Presidente do Parlamento Europeu dar conta do que é que acha, ou o que é que nós devemos fazer, ou o que é que nós não devemos fazer, o que é que Portugal deve ou não deve fazer em cada visita de Estado que tem. Era o que mais faltava. Por isso isto acho que é uma intermissão grosseira deste senhor naquilo que é a vida política portuguesa, que é uma vida política e económica muito complicada que o Estado atravessa nesta altura, e acho que o Portugal e o Sr. Primeiro-Ministro têm toda a legitimidade de ir a Angola, pedir que haja mais investimento em Portugal, aliás, pelas relações todas que nós temos ao Brasil, onde quer que seja. À Venezuela, onde o engenheiro José Sócrates ia com frequência, mas era o que mais faltava que o Presidente do Parlamento Europeu, este senhor, se intrometa naquilo que são as políticas nacionais e aquilo que são as políticas do Sr. Primeiro-Ministro. Estas declarações merecem uma reação formal por parte do Estado português? De condenação? Eu penso que sim, como é evidente. Aliás, já tivemos várias reações de um eurodeputado nosso, aliás, o Partido Socialista também já reagiu hoje, porque não se compreende que isto aconteça numa Europa que se quer unida, numa Europa que se quer coesa e que reme para o mesmo sítio. Por isso, eu acho que, de facto, foram declarações infelizes e o que também é válido é que a pessoa se retrate, e hoje acho que se retratou, de facto, naquilo que pela internet. Pelo menos minimamente, não é? Minimizou os estragos, mas, de facto, isso não se pode repetir. Eu também entendo que deve haver aqui alguma competição entre o Sr. Martin Schulz e a Sra. Merkel, que resolveu preferir, passado poucas horas, declarações também sobre Portugal. Angela Merkel também foi infeliz naquilo que disse sobre a Madeira, por esta mesma razão, esta mesma noção. Porque a Sra. Angela Merkel não tem que também estar a opinar sobre as matérias nacionais e matérias específicas nacionais. Então, para mais, quando na Madeira, por aquilo que tem sido dito, os fundos da União Europeia têm sido bem aplicados na região autónoma da Madeira. E quaisquer fundos que venham de fora têm que ser sempre aprovados. Qualquer obra que seja feita na Madeira e qualquer fundo que venha do Fundo Europeu tem que ser aprovado pela própria União Europeia. Por isso é um contrassenso a Sra. Merkel dizer o que disse ou este senhor também dizer o que disse. Acho que é inqualificável. Pedro, é uma infelicidade pontual ou estas declarações espelham, enfim, a perda de soberania momentânea, esperemos nós, que estamos a viver atualmente, e alguma pesporrência alemã? Eu acho que terei uma posição pessoal heterodoxa e inesperada, porque
Eu, apesar de achar que Martin Schulz não se expressou da melhor forma e foi um bocadinho atabalhoado no que disse, acha que ele tem razão? eu acho que há aqui vários fatores de substância em que ele tem alguma razão. Eu começava por um outro aspecto. Em primeiro lugar, se queremos uma Europa mais federal, tem que ser encarado com a maior das naturalidades. E se calhar é mesmo disso que devíamos estar à espera, que outros responsáveis políticos no espaço da União Europeia possam livremente criticar as opções de outros responsáveis políticos. O Presidente do Parlamento Europeu. Assim como o Speaker do Congresso dos Estados Unidos pode criticar qualquer governador de qualquer Estado americano, se caminharmos nesse Estado, de facto estamos a trocar opiniões e estamos a discuti-lo. Não se trata de relações internacionais clássicas, nem de diplomacia clássica, apesar de, devo dizer, o Martin Schulz foi muito pouco diplomático. E, portanto, quanto a isso, quanto à forma, não haja dúvidas. Mas agora, quanto ao fundo, eu vou só terminar o raciocínio. Quanto ao fundo, eu acho que, de facto, não me choca que se possa opinar. E o facto de Martin Schulz... Mas não o choca porque acha que ele tem base sustentável para dizer o que diz? Já lá vamos a seguir. Em primeiro lugar, quanto à legitimidade para opinar, é o mesmo que a chanceler Angela Merkel. Também, se de facto evoluímos num sentido em que as nossas políticas económicas estão e cada vez mais devem estar interligadas, é legítimo, de uma perspectiva da participação democrática, da intervenção dos titulares de cargos políticos, que eles se pronunciem. Onde pode haver, de facto, depois repúdio, é na substância. E se depois dizem coisas corretas ou erradas, isso depois permite também que o Estado português, os eurodeputados, respondam também, enfim, não diga a letra, mas que pelo menos demonstrem a veracidade ou a inveracidade das acusações formuladas. Primeiro aspecto. Em segundo lugar também, agora quanto se quisermos, à substância das declarações. Aqui é que eu acho que foi atabalhoada a forma como ele se expressou. Porque eu acho que o que pretendia, o que estava por detrás da declaração de Martin Schulz, associado ao facto de também ter feito uma declaração semelhante relativa à visita da chanceler Angela Merkel a Pequim, o que estava subjacente era a falta de critério de preservação, ou melhor, não é de preservação, mas a falta de critério, ou a falta de ponderação do critério da existência de um Estado de Direito Democrático com todas as plenas garantias, quando se fazem opções de investimento estrangeiro, quer no exterior, quer no interior. E eu acho que era o caso que se aplica a Angola. E acho que temos uma tentação muito grande entre nós neste momento em dizer e assumir todos acriticamente que não se pode criticar a República de Angola. Angola é, de facto, um Estado que tem feito um progresso notável desde que terminou o conflito civil. É um Estado que, de facto, tem feito um esforço grande para a democratização. Mas é um Estado no qual ainda subsistem graves dificuldades de garantia da democracia, graves problemas de liberdade de expressão, graves problemas de corrupção e de transparência, que nós, tendencialmente, tendemos a escamotear, porque, de facto, de momento, estamos numa situação apertada e difícil, e o investimento angolano, quando surge, até é bem-vindo, porque pode dar alguma dinâmica a algumas empresas nacionais. Ora bem, não estou a dizer que se deva anatemizar o Estado angolano, longe disso. Portugal deve ser um parceiro na construção de uma Angola mais democrática, e a interação económica entre os Estados também é um caminho para o fazer, mas também não devemos esconder a cabeça debaixo da areia. Mas não podemos... Mas é o que eu estou a dizer, tem que haver uma posição... Não, mas nem uso essa expressão. Estou só a dizer que tem que haver algum equilíbrio na forma como isto se aborda, e acho que a referência à decadência, ao declínio, que o Martin Schulz referia, era quando a Europa esquece que estes fatores têm de ser ponderados, e referiu Portugal, depois hoje corrigiu para a Europa, mas quando ele esquece... Porque era um dos parceiros prioritários do governo de Sócrates. Era, e de facto, na relação à Venezuela... Claro que tem imensos problemas, mas acho que dizer isso liga um botão na minha cabeça que me impede de criticar uma opção de política económica que me parece errada. Não, acho que nesse aspecto a Venezuela foi um parceiro importante, mas de facto a Venezuela, quer queiramos, quer não, também não se compara aos níveis de dificuldade de gestão do processo democrático e de transparência. Há graves problemas, por exemplo, na liberdade de imprensa, por exemplo, mas não se compara, por exemplo, e de facto há também uma graduação nas intervenções, mas não me custa nada e não tem problema nenhum em dizer que também em relação à Venezuela temos problemas, mas também não estou aqui enquanto porta-voz do Partido Socialista e, portanto, também não tem que ligar um botão que inibe a minha possibilidade de fazer esse juízo crítico. Não tem, não, o mesmo valendo em relação à Angola. E que, finalmente, queria deixar uma nota final relativamente a esta dimensão. Acho que este incidente não tem rigorosamente nada de importante. Este incidente é importante também porque vem num contexto de crise de contenção e de descrença do Estado português na sua própria soberania, e por isso também queria responder à pergunta concreta que o João formulou, que é saber até que ponto é que isto também não é mais um elemento da prosporrência germânica. Não penso que... Não faço essa leitura necessariamente, mas acho que nós também temos uma tendência para até porque, como reagir... as críticas foram feitas também num outro momento à chanceler... Mas descoordenados, aliás. Mas o que é curioso é que ele faz este contexto crítico ao mesmo tempo que estava a criticar a própria Angela Merkel. Portanto, o contexto não é necessariamente o mesmo. Eu acho é que nós também corremos o risco entre nós de desenvolver algo que também é particularmente negativo e perigoso, que é uma reação pavloviana sempre que algum alemão fala e critica Portugal, tendemos a identificar ali um novo imperialismo e tendemos a reconhecer ali a nossa redução ao estatuto colonial, que também não é vantajoso e não coloca as coisas num plano equilibrado. E, portanto, também, de alguma maneira, o grau de virulência na reação também penso que se deve muito a uma necessidade de afirmar, no momento em que, de facto,
com uma intervenção externa e com questões de soberania a serem discutidas, é interessante poder afirmar de uma forma que, se calhar, não custa assim tanto, porque basta mostrar distanciamento em relação a declarações e, enfim, o efeito é platónico, não tem impacto imediato para além disso, demonstrar repúdio em relação a declarações que podem ser, que de facto, volto a dizê-lo, atabalhoadas, infelizes, mas que, apesar de tudo, não acho que tenham a má intenção da nomeação de um procônsul para Portugal para gerir a nossa relação externa. Muito mais grave da perspectiva da pergunta que o João formulou, que era saber até que ponto é que encontramos ou não um risco dessa tal diminuição da soberania, é a tal ideia circulada num documento interno da CDU e depois vertido para um memorando do governo alemão que sugeria a nomeação de um comissário para gerir as finanças da Grécia. Isso sim é pôr em causa as opções estruturantes das democracias europeias. Dizer que deve haver um bolo posto de parte para os credores e que os gregos não devem poder sequer optar a prioridade do pagamento da dívida se querem primeiro pagar prestações sociais. Isso é que é perda absoluta de soberania financeira. E isso sim é que é muito grave, porque isso sim é dar o passo para lá da opção federal. O problema é que nós não demos o passo federal e que passo federal seria, eventualmente, solidarizar-nos também no plano das dívidas, no plano da harmonização fiscal, no plano da segurança social. Passo esse que não demos, portanto não queremos as dimensões que custam um bocadinho mais e que são também positivas dessa dimensão, mas queremos dar os passos da disciplina e do chicote financeiro. Não acha, portanto, que seja necessária uma reação formal por parte do Estado português a este cá está, não incidente? A questão é política e, portanto, a questão é se politicamente o Estado português, ou neste caso melhor, o governo português, pretende reagir ou não. Eu acho que é legítimo uma reação, obviamente, porque eu coloquei a questão precisamente no início, no seguinte plano. Parece-me legítimo que um responsável político europeu possa não ter medo de fazer política à escala europeia, possa não ter medo de dizer à escala europeia discorda da posição daquele Estado, não havendo aqui preocupações de natureza diplomática. Ultrapassámos esse estádio. E por achar precisamente isto, claro, acho também o inverso, ou melhor, a consequência disso, que é o Estado português tem toda a legitimidade para poder dizer, não tem razão o Sr. Martin Schulz, e é onde eu acho que ele se cedeu, é dizer que a viagem do Primeiro-Ministro a Angola servia só a este fim, porque obviamente não era esse o caso, e a viagem do Primeiro-Ministro a Angola teve uma componente económica, mas teve outras também, e portanto aí é que me parece que falhou o tiro, porque também eventualmente conhece de forma mais superficial a realidade em causa. Mas no fundo não está assim tão errado quanto isso, e há que também separar o trigo do joio nesta análise deste incidente. As críticas da chanceler à Madeira. As críticas da chanceler à Madeira, portanto, contextualizo da mesma forma. Agora, quanto ao fundo, aí há uma questão diferente, porque ali há um misto de duas coisas. E já tenho dito várias edições do programa anteriormente, há um modelo de desenvolvimento da região autónoma da Madeira que aproveitou fundos estruturais de uma forma que não me parece ter sido aquela que melhor serviu a região autónoma da Madeira, porque devia ter apostado... Não estou a dizer que não foram. Não é isso, não estou a dizer que não foram aprovados. Mas há quem diga que o modelo de desenvolvimento já está esgotado. A questão é o modelo de desenvolvimento, ou seja, fez uma opção de betão, podia ser feita uma opção de qualificações para as quais também havia fundos comunitários. E, portanto, eu acho que desta perspectiva é uma questão de política interna, é uma questão também à qual é legítimo uma pessoa opinar. Mas não é legítimo fazer esse opinar no sentido de dizer que os fundos foram mal gastos. E aí o que o Nuno estava a dizer, aí sigo parcialmente o que disse. Ou seja, houve acompanhamento, validação, os projetos foram acompanhados e, tanto quanto sabemos, as irregularidades na região autónoma da Madeira, a nível financeiro, não têm a ver com fundos comunitários, não advêm daí, advêm do setor da saúde, advêm das parcerias na gestão das estradas. Há vários problemas, até de ocultação, mas são problemas internos, são problemas de Tribunal de Contas, são problemas de gestão da região autónoma da Madeira, não tem a ver com desperdício de fundos. Agora, se eu pessoalmente, e se a visão do Partido Socialista para a Madeira é outra quanto a qual devia ter sido um modelo de desenvolvimento e quais os fundos comunitários que melhor teriam sido empregues na região, aí, enfim, é uma outra discussão, mas não foi isso que ela disse. E aquilo que ela disse, de facto, estava estruturado um bocadinho na filosofia, essa sim, esporrenta, de os preguiçosos do Sul que não sabem aproveitar as benesses que nós, graciosamente, lhes cedemos pontualmente. Nuno, estamos a passar uma esponja pelos problemas que existem em Angola e na China? Não, de todo. Nós todos sabemos que problemas é que existem e, aliás, são públicos. Há vários canais de televisão que têm debatido os problemas que existem em Angola e China. Mas ao nível político? Não, ninguém fecha os olhos aos problemas que existem. E, aliás, no caso de Angola concreto, em que nós temos algumas responsabilidades históricas, é evidente que Portugal continua a colaborar com Angola. E continua a colaborar desejando que Angola seja uma democracia clara e uma democracia com o exemplo que Portugal tem dado a esse próprio país. E por isso é isso que todos nós esperamos, enquanto atores políticos, seguramente, tanto nós como Partido Socialista, espera que Angola se transforme rapidamente num país com uma democracia plena, por assim dizer. Mas agora, o que não inibe que nós, por Angola, ou a China, ou a Venezuela, terem democracias diferentes das nossas,
que os empresários não possam investir em Angola ou que Angola não possa investir em Portugal. Era o que mais faltava. Desculpe interromper, mas dizer que a China tem uma democracia diferente da nossa é o eufemismo do século. Não, está bem, ok. Eu não estou querendo ser de... Eu acho que no caso eu estava a pegar na questão da China... É um eufemismo político diplomático, digamos assim. Pedro, eu estava a pegar no caso da China por causa da questão da privatização. Mas é a mesma questão, claro. Por isso. Não estou agora a comparar, eu estou a ser simpático nas coisas que estou a dizer. Mas só com esta nota, que acho que nós, isso não nos deve inibir. Aliás, porque as nossas participações nestes países e a participação destes países em Portugal, seguramente que pode transformar a própria sociedade política dos próprios países. Por isso eu vejo isto com esse otimismo. Os Estados Unidos. Aqui enquadramos o Martin Schulz. Aliás, o crescimento alemão deve-se em grande parte ao consumo de produtos de alto investimento produzidos na Alemanha pela China. Especialmente o setor automóvel. O setor automóvel. Só que também a Alemanha equivoca-se se acha que é um sol que vai durar para sempre, porque mais cedo ou mais tarde a China tornar-se autossuficiente e satisfará as suas próprias necessidades. E nesse momento a Alemanha arrepender-se-á talvez da abordagem que tem tido e da forma como tem abordado o excedente na balança comercial que tem agora, porque quando deixar de ter quem tiver capacidade ou vontade de absorver as suas importações, trata-se de voltar para o mercado que, entretanto, pode ter contribuído para deixar na miséria, arrasado com a austeridade que é o mercado europeu. Mas, senhores, vamos introduzir outro tema em debate neste enfoque de hoje. Fernando Ruas afirma que o impacto financeiro da extinção de freguesias vai ser praticamente nulo. Em entrevista ao Económico TV, o presidente da Associação Nacional de Municípios afirma também que a limitação de mandatos é o reflexo da falta de frontalidade dos partidos políticos. Se for pela via da poupança financeira, o próprio Governo já reconheceu que ela é diminuta, é praticamente insignificante. No caso, se cortassem, não se fundissem, nem se extinguissem, se varressem todas as freguesias do mapa, o ponteiro da dívida quase não se mexia. Isto significa que o montante reservado à Junta de Freguesia é de tal maneira diminuto que ele não tem nenhum peso. Esta lei é demonstrativa de alguma, quero arranjar um termo mais fraco, de alguma falta de frontalidade, para não dizer outra coisa, dos partidos. E tem a ver com o seguinte: se o partido achava que um autarca seu tinha esses vícios todos, de apego ao poder, de não sei quantos, não o deixava candidatar, escusava de verter isso em lei. Pedro Alves, de que forma que interpreta estas declarações do Presidente da Associação Nacional de Municípios? Há, de facto, aqui um oportunismo político por parte do PSD e do PS ao não quererem assumir claramente que rejeitam candidatos que já estão há tempo demais no poder após uma avaliação concreta das coisas? Eu acho que esta entrevista... E sacodem água do capote para a legislação? Eu acho que esta entrevista do Presidente da Câmara de Viseu e da Associação Nacional de Municípios confunde muitas coisas. Eu começava pela frase bombástica, o facto da limitação de mandatos ser demonstrativa da falta de frontalidade. Eu acho que antes, pelo contrário, ela foi demonstrativa de uma opção claríssima, colocada no texto da Constituição, reconhecendo que o princípio republicano, a ideia de renovação de mandatos, a ideia de que certas pessoas, não é por não serem competentes e não é por terem feito um bom trabalho, devem ceder o espaço à próxima geração e devem, portanto, no fundo, contribuir para maior participação dos cidadãos. E a ideia de que ninguém se interniza de uma forma republicana nas funções é bastante frontal. E, portanto, foi bastante frontal, foi bastante clara e deve ser abraçada. Onde o Fernando Ruas acerta, é neste erro em que começa, é ao dizer que, então, por que não alargá-la aos vereadores, por que não alargá-la aos ministros, por que não alargá-la aos deputados, membros do Governo? De facto, tem toda a razão. E primeiros-ministros, não é? E o Primeiro-Ministro, aliás, eu devo dizer, a proposta inicial do Partido Socialista em 2005 contemplava isso. Contemplava o Primeiro-Ministro e a única hipótese que houve de introduzi-la nos estatutos das regiões autónomas, que foi nos Açores, também está previsto, tanto que Carlos César não é recandidato precisamente por causa da limitação de mandatos. Portanto, o princípio deve ser alargado. E, portanto, esta ideia deve enraizar-se e aí ele tem razão. Ele tem razão procurando achar por esse caminho que arranja um argumento para se recuar na limitação de mandatos. Não. Eu acho que o caminho vai ser esse. E de futuro, de reforço e de alargamento desta ideia. Porque, de facto, limitar o mandato do Presidente de Câmara e deixar eternamente em funções, sem qualquer dificuldade, o responsável do urbanismo ou das finanças numa autarquia, o problema mantém-se e, portanto, claro, a questão da renovação é exatamente a mesma. Portanto, aí, de facto, poderemos contribuir para melhorar nos próximos tempos.
Depois há uma segunda questão, tem a ver com o salto para o vizinho. Ora, o salto para o vizinho, as razões que justificam... Do lado ou não? Ou não. Que justificam juridicamente esta opção, de facto, não se verificam na passagem para o vizinho. Isto é, o que é que está em causa fundamentalmente? Renovação dentro do quadro da população da autarquia, a não manutenção de redes de dependência do município, que se verifica em relação ao município no qual o mandato foi exercido. Portanto, os partidos não se estão a escudar na lei, é o que de facto a lei pretende. E há exemplos no passado de situações dessas, em que, com ou sem limitação de mandatos, houve a mudança do município de alguém que se candidatou. Agora, a questão é diferente e a questão é só política. E, portanto, a questão que Fernando Ruas sublinha é: devem ou não os partidos dar um sinal político no sentido de validarem ou não essas candidaturas? E podem fazê-lo, como podem não fazer. Nuno Encarnação. Qual é a opinião que tem em relação a estas Esta críticas? foi feita ao Presidente da Associação Nacional de Municípios, não ao Presidente da Câmara de Viseu, nem ao militante do PSD. Mas entendo que, obviamente, eu percebo esta entrevista que o Fernando Ruas dá e tem toda a legitimidade de a dar e de dizer o que interessa dizer como Presidente da Associação Nacional de Municípios. Por uma grande razão. Porque quando toca haver uma reestruturação daquilo mas que ele são faz aqui críticas ao governo, não é? Claro. Mas pode-as fazer, não há problema Óbvio nenhum. que sim, Temos uma liberdade total de as fazer. Agora, que eu não concordo com elas, não concordo. Porque o Dr. Fernando Ruas sabe muito bem que uma das questões do memorando da Troika era a redução das autarquias e a alteração às empresas municipais, àquilo que se passava nas empresas municipais. E, para além disto, há um entendimento também da limitação de mandatos, que acho que aí, obviamente, o Pedro expressou bem, que... Redução das autarquias, disse bem. Sim, redução das autarquias. Mas aí houve um recuo. Houve um recuo, não era recuo. Começaram, e acho que aqui o problema foi do Partido Socialista quando negociou esta questão. Porque acho que deve-se começar sempre pelas freguesias e depois, mais tarde, não é possível, aliás, o Ministro Miguel Rava já disse, não era possível financeiramente fazer duas reformas numa só. Não foi uma sequência do PSD aos fortes eu acho que, de facto, o PSD aqui pensa bem. Tem em termos de autarquias. Não, pensa muito bem nesta questão. Primeiro vamos às freguesias atacar a base de todo o regime autárquico e depois vamos às câmaras municipais quando achamos que devemos ir também. Agora, Isso não vai ser feito pelo menos a médio prazo, uma vez que em 2003 há eleições autárquicas e, portanto... O país, numa fusão de autarquias, vamos pelo menos adiar esse problema 4 anos, à partida. E o país não tem dinheiro para fazer esta reforma toda de uma vez, é impossível. Agora, eu acho que é salutar esta ideia. Eu gostava, de facto, que houvesse mais contributos do Partido Socialista, que tem estado à margem desta situação. E por isso nós descemos aqui um nível da própria reestruturação, não começar pelas autarquias, mas pelas freguesias. Mas o Partido Socialista tem estado mudo e calado nesta situação, nem tem apresentado sequer propostas Pedro Alves, de alteração. faltam 3 minutos para o final do nosso tempo. Está-se a auto-excluir deste debate o Partido Socialista? Já agora, eu há bocadinho não falei da redução de autarquias. Eu acho que já agora ainda há raiz do problema, da questão, digamos. Foi uma cedência do PSD ao lobby autárquico? Não, vamos por partes. Também é forte no PS. Em primeiro lugar, eu acho que a Troika importou esta ideia da Grécia. Na Grécia, onde era uma realidade completamente diferente. E, de facto, vinham com a negociação fresquinha do que tinha negociado na Grécia. Um número exagerado, fez essa redução. Aliás, a Grécia, de certa forma, fez agora, a propósito à boleia do acordo, a redução que nós fizemos no século XIX, em que baixámos cerca de 800 municípios para cerca de 300. Portanto, de alguma maneira, fizeram algo que já deviam ter feito há muito tempo. E nós, de facto, não tínhamos essa situação. Algo que não estivesse já a ser antecipado em algumas zonas do país em relação às juntas de freguesia. Mas, precisamente, em relação às juntas, era esse o exemplo. Em relação às juntas e em relação às freguesias, aliás, era mais evidente que há trabalho que pode ser feito e que pode, e que eu discordaria também do Presidente da Associação Nacional de Municípios, há alguma poupança, há alguma racionalização de recursos, por um lado, e há também melhoria da qualidade da prestação de serviço às populações, em alguns casos. Isto nos casos em que estão identificados de forma pacífica certas fusões. Na malha urbana, não? Exatamente, na malha urbana e em alguns contextos. Por exemplo, malha semi-urbana, semi-rural, voltamos sempre ao caso de Barcelos, mas o facto de 89 freguesias, situado no litoral, com acessibilidades que não são más e, portanto, os problemas da desertificação, os problemas do afastamento, os problemas dos recursos sinuosos, não se coloca da mesma forma que, por exemplo, no interior norte, em que a questão é completamente diferente. Não se percebe que tantas e tal freguesias tenham 150 habitantes, quer dizer, não se percebe. Acima de tudo, há que introduzir racionalidade e acho que há espaço para esse exercício. Eu vejo aqui um entendimento claro. Eu acho que esta questão é consensual. Agora, onde chegamos ao eventual central, onde chegamos à questão fundamental é isto não ser uma opção tomada sem, de facto, ponderar devidamente e estudar devidamente as consequências e os casos. O problema disto é que esbarra num calendário muito apertado até julho e esbarra... E esbarra num outro calendário que é, também convém fazer isto antes da próxima eleição autárquica para que possa surtir efeito. E, portanto, do regime eleitoral, é os dois elementos em que se corre um pouco contra o tempo. Mas apesar de se correr contra o tempo, eu aqui discordaria do PS ter estado ausente, porque o Governo fez uma primeira proposta, o Livro Verde, que esteve em discussão durante muito tempo e que
que sofreu várias críticas por precisamente ter um caráter de régua e esquadro excessivo e de ponderar e que agora foi alterado. Ou seja, o Governo fez a discussão pública, teve receptividade fraca junto dos autarcas, teve receptividade fraca junto das populações e apresentou um modelo diferente. Um modelo diferente deste que agora o Partido Socialista está a estudar, obviamente sublinhando sempre, e eu acho que aí gosta-se muito de falar de recuo. A questão não é o que se valoriza da posição do PSD e do Governo, não é o ter recuado, é o estar a reponderar. E estar a reponderar é positivo, porque de facto a reflexão deve-se fazer com calma, analisando caso a caso, porque cada caso será diferente. E Lisboa, por exemplo, que antecipou esta tarefa, já tem a sua reforma pronta e vai ter critérios diferentes dos outros. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença neste Em Foco. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.